religiões negras na continuidade transatlântica. Eu quero destacar alguns elementos que são importantes nesse processo. Primeiro, que os negros foram transportados, mas eles transplantaram também para as Américas os seus valores culturais, religiosos e civilizatórios. Esse processo todo de transferência desses valores é importante para a compreensão também da diáspora como parte do território africano. Na concepção do geógrafo Milton Santos, o território ele só pode ser considerado como categoria de análise na medida em que ele é considerado a partir do seu uso. Então, essas populações de origem africana, elas trouxeram para as Américas o seu modo de vida, as suas manifestações culturais, as suas manifestações religiosas, e dessa forma ela instituíram uma continuidade do território africano aqui nas Américas, porque esse território passou a ser quadro de vida e lugar de experiência e de valorização, de fixação e de, sobretudo, de expansão de valores culturais e civilizatórios que foram cultivados antes no território africano. Essa perspectiva é muito importante do ponto de vista das religiões africanas, de matriz africana e que foram transferidas nesse processo histórico de trabalho escravizado para o continente americano. Então, o território aqui ele passa a ser uma continuidade da África. Esse processo de continuidade ele também tem relação com o processo histórico, porque essas populações que estão na diáspora e no continente africano, elas têm o que em comum? Elas têm em comum um mesmo processo histórico, o mesmo processo marcado pelo trabalho escravizado e pela colonização do continente africano. E, ao mesmo tempo, elas têm em comum também o que é o mesmo sistema cultural, e esse sistema cultural ele é marcado também por um processo dinamizado, por princípios estruturantes que são comuns na diáspora e no continente africano. Da mesma forma que a história ele é marcada por um eixo de unidade na diversidade, do ponto de vista desse sistema cultural e sistema religioso, nós temos também um elemento pendular funcionando nessa mesma linhagem dessa perspectiva da unidade na diversidade, que são os princípios estruturantes desse sistema cultural. Além dessa perspectiva dos princípios estruturantes, constituídos igualmente no continente africano e nas Américas, nós temos um processo também de luta permanente dessas populações para trazer para o continente americano não só os processos religiosos e culturais, mas sim o projeto civilizatório. Então há uma continuidade desse processo religioso, cultural e ao mesmo tempo civilizatório, que vai possibilitar também a organização, que vai possibilitar a construção de cidadania pelas populações negras do ponto de vista da sua inserção nas Américas e nos seus processos de luta. Então, pensando especificamente no processo religioso, o que nós temos aqui no Brasil e nas Américas não é pura e simplesmente a transferência de valores religiosos, mas sim a transferência também, a expansão, a dinamização de um processo civilizatório. Há também, da mesma forma, no continente americano, determinados princípios que serão valorizados do ponto de vista do sistema religioso. Primeiro, que nós temos que considerá-lo, ou considerá-las, as manifestações religiosas, como parte de um sistema religioso. Essas manifestações elas estão inseridas num complexo sofisticado de manifestações religiosas e que poderiam ser sintetizadas no sistema candomblé e no sistema umbanda. Mas essas manifestações, elas são todas permeadas por princípios que são estruturantes. Alguns princípios estruturantes são possíveis de serem recuperados em inúmeras manifestações culturais e inúmeras manifestações religiosas no continente africano e na diáspora. Por exemplo, a concepção de mundo dinamizado por uma energia vital inicial é comum nesse sistema cultural, no candomblé, no sistema candomblé e no sistema umbanda. Então a energia vital, essa matéria inicial,
que é despreendida ou lançada ou usada por uma força inaugural da vida no universo, ela é comum no sistema Umbanda e no sistema Candomblé, e inúmeras manifestações religiosas no continente africano e na diáspora. Então nós temos a energia vital como um dos princípios estruturantes desse sistema. Há também, além da energia vital, a ancestralidade, que é um outro valor que é muito comum e que funciona também como princípio estruturante desse sistema. A restituição também e a própria expansão. Em todas as manifestações no continente africano e nas Américas, nós temos uma presença muito forte desse processo da restituição da energia inicial que criou toda a matéria do universo, que é uma perspectiva comum no sistema Nagô, que a construção, a matéria inaugural do mundo, ela despreende a sua energia para criar um mundo manifestado, e a restituição dessa energia é que possibilita o funcionamento desse sistema religioso, que é feito a partir de 2 lugares estabelecidos de maneira forte, de maneira central, nessas manifestações culturais, que é um espaço com limites, é chamado na tradição dos Nagôs de Aê, e um espaço sem limites que é denominado na manifestação dos Nagôs e Yorubás como Orum, que é um espaço não localizado, do qual foi desprendida essa matéria inaugural para a criação do universo manifestado. Mas essa perspectiva de princípio estruturante a partir da energia vital, da ancestralidade, da restituição e também da expansão é comum também nas religiões que têm a sua origem no Congo e nos povos denominados como bantus. Eles vão pensar que a energia inicial, a partir de Kalunga, por exemplo, ela tem essa mesma perspectiva, quer dizer, uma protomatéria do universo, é um pré-existente e que possibilita a existência depois do mundo manifestado, que é o nosso aqui, dos seres humanos e dos seres que estão nesse plano do manifestado. Outro aspecto que é importante do ponto de vista das religiões negro-africanas diz respeito ao próprio racismo e à colonização, que desvalorizou determinadas manifestações e, ao mesmo tempo, por não ter uma compreensão de dentro dessas manifestações culturais, trabalhou com associações que são prejudiciais para o entendimento da cosmogonia negro-africana e de toda essa complexidade que está inserida no complexo das religiões negro-africanas. Então há, no Brasil, uma ideologia denominada de sincretismo e que busca, através de uma perspectiva de branqueamento, reduzir os significados à complexidade dessas manifestações culturais, associando, por exemplo, determinados orixás, especialmente no caso de Exu, com valores que são do sistema religioso de matriz cristã e ligados ao cristianismo, e que são depreciativos e que desvalorizam os princípios que são mais caros para o sistema candomblé e sistema umbanda. Então, essa perspectiva de sincretismo, ela acaba sendo prejudicial porque ela trabalha uma associação que desvaloriza aquilo que há de mais significativo nesse sistema cultural. E especialmente no caso de Exu, que é comumente associado ao demônio, ao diabo, uma perspectiva que é pura e simplesmente desenvolvida a partir de um olhar do próprio cristianismo, mas que não tem relação alguma com o sistema cultural negro africano. Além dessa perspectiva do recalque, há toda uma desvalorização também do ponto de vista conceitual, do ponto de vista de empobrecimento, de compreensão desses princípios estruturantes e desses conceitos que são construídos a partir do próprio sistema Umbanda e sistema Candomblé. É o caso, por exemplo, da encruzilhada, que pode ser usada como conceito, como chave interpretativa, e de um modo geral esses conceitos são desvalorizados, não são usados por conta de todo esse preconceito construído em torno das religiões de matriz africana. Então esses pontos são importantes, que eu gostaria de destacar. A continuidade transatlântica,
ele é um fato, e ela está assentada numa concepção de território, um território usado por essas populações e, ao mesmo tempo, de força dessas manifestações que se impuseram a despeito de todo o processo colonial e de trabalho escravizado.